Boa noite, pessoal. Vamos lá. Swing trade brasileiro, 1 a 5 de fevereiro, fechamento. Tá? Vamos dar uma olhadinha nas ações aqui, que a gente vai ter bastante papel aqui que está começando a se alinhar, tá? E vai ficar interessante. Então a gente tem aqui, por exemplo, vamos começar pelo nosso estudo do Ibov, né? Então a gente teve essa pernada de alta, a gente tem esses pontos importantes que são pontos de retração, e o Ibov querendo voltar para o movimento de alta igual ao S&P. Ponto importante que o Ibov fechou acima da 20, a média de 9 já virou para cima, tá? Então ele pode continuar o movimento aqui. O ideal é que ele não venha testar direto o topo, é que ele faça um recuo para romper o topo. Porque se ele vir direto testar o topo, a gente pode ter um rompimento falho, ele pode vir ter um rompimento falho e a gente ficar preso numa lateral aqui por um tempo até o movimento ter força para romper para cima ou para baixo, tá? Então a ideia é que o ideal seria uns 2 dias de alta, um pullbackzinho, isso seria o ideal que eu gostaria, tá? A média de 20 vai fazer isso aqui, tá? Aí aqui ele vai iniciar um movimento para romper esse topo e iniciar uma nova perna de alta. Aí a gente teria uma perna 1, 2 e uma perna 3 dentro desse fractal, tá? Então, pessoal, vamos lá. Agora dá uma olhadinha nas ações que eu separei para a gente ver. Então, como eu falei para vocês, tá? A Klabin tá interessante nessa congestão, tá? Ela não pode perder esse fundo. Então, se ela retomar aqui para o topo, fica interessante. Local Web rompendo o topo aqui, tá ficando bem interessante. Então, Local Web, se a gente colocar aqui um ABV, a gente tem um ABV praticamente rompendo junto, tá? Tá um pouquinho abaixo, devido ao volume baixo hoje do mercado, que é sexta-feira. Mas você vê que ela veio aqui com força para romper, tá? Então, ela teve uma certa força para romper, tá bem interessante o papel. CESP6 rompeu o ABV, então se a gente botar uma linha aqui no ABV, ó, rompeu o ABV, rompeu aqui. O ponto ruim é que ela veio muito rápido no movimento de alta, tá? E ela veio várias barras para o movimento de alta, mas é um movimento que está interessante, é um papel que está interessante. Você vê que ela fez essa queda toda aqui, ó, e o OBV se manteve e não teve queda no OBV. E agora o OBV está recuperando igual foi aqui nesse ponto, o OBV recuperando, onde ela fez esse topo aqui. Então o OBV fazendo um topo aqui, ela deve vir fazer um topo aqui, tá? Então, bem interessante também. JBS rompendo essa resistência fortíssima, tá? Com o ABV, faltou um pouco de volume hoje e fez uma barrinha contrária aqui que pode gerar uma resistência nesse topo, lembrando que veio de baixo da 20. Então aqui pode ser que a JBS ela faça, né, minimamente aqui um recuozinho para poder romper, tá? Nesse recuo, nesse pullback, e a média de 20 passando aqui, tá? Ou ela pode ganhar força e ir embora direto também, nada impede. Duratex bem bonita, ó, você vê que ela veio, respeitou aqui a 20, você vê que ela fez aqui um micro pullback aqui, ó, ela saiu, fez um micro pullback aqui e está indo romper esse topo, que é um topo importante. Pode ter um movimento forte de alta aí de Duratex também nos próximos dias. Você vê aqui, ó, MRV fazendo o mesmo movimento, tá? O OBV ainda está um pouco fraco, mas querendo fazer o mesmo movimento. A Ciel querendo fazer o mesmo movimento saindo do fundo, tá? Então a média já está vindo para passar para cima da 200, pode ficar interessante, entrou bastante volume no papel. O OBV ainda está fraco, tá? Mas pode ficar bem legal. Elet 6 teve um pagamento bom de dividendos e ela se recuperando após a notícia, tá? A 9 já virou para cima, ela está brigando aqui entre a 20 e a 200, rompendo a 200 aqui, eu acredito que ela vem aqui na região desse topo aqui, tá? De 34 mais ou menos. Porto Seguro ela tem uma congestão zona aqui de Porto Seguro, ó. Eu queria que ela saísse dessa congestão aqui. O OBV ainda está bem fraco, tá? Entrando volume no papel forte. O OBV precisa acelerar bem para vir aqui nessa máxima. Aí aqui vai ficar interessante. Engie 11 aqui, ó, tá vindo testar, né? Então ela avançou, fez um pullback na 20, fez um topinho mais alto, né? Então aqui, ó, topos e fundos ascendentes, ó. Fez um topinho, veio testar 20, fez um topinho mais alto e agora está fazendo um pullback. Então esse pullback ele não pode passar essa linha aqui. Então se ele fizer um pullback mais alto e for para cima, a tendência é que ele vá romper aquela máxima lá em cima de Engie 11, tá? Ou vá pelo menos testar aquela máxima.
tá? Banco YouTube, você vê que ele está tentando segurar aqui no fundo. Por que ele está tentando segurar? O pessoal fala assim para mim, mas ele está rompendo o pivô de baixa. Aí que a gente tem duas coisas importantes que a gente pode observar. Primeiro, você vê que ele está brigando nessa região de mínima, e vocês vão ver o porquê que ele está brigando, tá? E segundo, que você vê que todos os candles aqui tentam romper entre a força compradora, ó o pavio de baixo, ó o pavio de baixo. Isso significa que essa região de preço é uma região de preço muito importante no papel. Mas vamos entender por que essa região de preço é muito importante. Olha o gráfico semanal. Olha onde ele está segurando. Na 200. 200 do semanal com a 20 do semanal. Então é uma região de preço muito importante que ele não pode perder. Porque se YouTube perder essa região de preço, ele inicia uma tendência de baixa no gráfico semanal. Né? Então ele vem para baixo da 200 no gráfico semanal. Então você vê que é uma região de briga muito importante, ó, 200, ó, região de briga muito importante. Então aqui ele tem que iniciar um movimento de alta de novo de YouTube, tá? BBDC, você vê que o BBDC segurou na mesma região da 200 e agora puxando para cima de novo, tá? BBDC apresentou resultado muito bom, apresentou que vai fazer bonificação, apresentou uma série de fatores que fez com que a empresa puxasse de novo, tá? Aí a gente pode reparar aqui, ó, só um minutinho. Voltando então, pessoal, aqui, desculpa aí a interrupção. Então aqui no Bradesco a gente tem aqui uma LTBzinha aqui, né? É até um canalzinho de baixa aqui, a gente pode falar, né? Que estava meio que formando aqui um canal de baixa, que rompeu aqui para cima, né? Poderia até ser um triângulo, se você estender as pernas aqui, né? Então se você estender aqui, você pode até identificar isso aqui como uma cunha, né? Poderia até ser uma cunha, tá? Que estava formando aqui em Bradesco, rompeu, fazendo um pullback aqui na 9 e na 20, né? E podendo ter um movimento ascendente de novo. Pode ficar bem interessante o Bradesco para os próximos dias, tá? BBAS ainda sofrendo bastante aqui, né? Você vê que ela teve uma queda muito forte. Os bancos estão tentando se recuperar, mas está com bastante dificuldade. BB Seguridade tentou romper esse fundo aqui, né? Teve um rompimento falso, veio tentar aqui a 20 e está segurando. Lembrando que segunda-feira tem balanço, então provavelmente ela pode puxar e vir testar o topo dessa congestão aqui, tá? Se o balanço vier bom. BPAC continua forte, tá? Então quem pegou BPAC aqui nesse rompimento, stop aqui embaixo, já dá para vir trazer o stop pela 9 aqui, tá? Alço 3 até tocou um alarme que eu tinha colocado aqui, tá? Mas ela precisa fazer um pullbackzinho aqui e ganhar força para romper esses topos aqui anteriores. Só que o OBV já desconfigurou bastante o OBV da Alço 3, tá? BRDT deu uma espigada forte aqui, ó, você vê que já vinha com o OBV forte, o papel de fundo, a gente já estava observando ele. Agora entrou um pouco de venda um pouco mais forte no papel, mas ainda tem bastante volume. Ele pode reagir aqui na 20 para testar o topo lá de novo, BRDT. Né? BRK M5 Braskem, a gente já estava de olho nela. Ela esticou e foi testar esse topo, tá? Agora ela está esticada. Vamos esperar um pullback para a gente poder pegar uma entrada agora de Braskem. Mas o BV dela ainda está fraco, tá, pessoal? Então, Betou trabalhando para romper a 200. Se você jogar no 80, ela rompeu 80, fazendo um pullback aqui no 80, tá? Pode ganhar um pouco de movimento aí. CPFE, tá? CPFE rompendo aqui essa congestão longa que a gente está faz tempo tentando pegar esse rompimento. OBV bem forte, o papel está bem interessante. CPFE, CSAN nesse triângulo grande aí, ó, trabalhando para romper esse triângulo grande de CSAN. A gente tem Fleury aqui, ó, fez um movimento de força, de impulsão, fazendo agora um respiro, pode ganhar força para romper, mas o OBV ainda está bem fraco, precisa entrar bem mais volume aí de Fleury, tá? JHSF ainda está lateral, então a gente tem aqui, ó, se a gente pegar desse topo aqui, a gente tem esse movimento lateral, vamos aguardar para ver como que ele sai desse movimento lateral. Pão de açúcar, lembra que eu coloquei aqui, ó, rompeu, alvo lá em 87,18, tá? Vivo, rompeu aqui, lembra que eu falei, ó, passou para cima da 200, pode ficar interessante, ó, BV forte, vai vir aqui na região dos 49, 50 aqui redondo, vai testar aquela região com certeza, tá? TRPL4 fazendo uma correção aqui, tá? Então aqui a gente tem um pivôzinho de baixa aqui, a gente pode botar um primeiro alvo de TRPL4 em 25,56, tá?
pela 80, ela tá vindo tocar aqui no 80, ó, tá bem bonito, ó, veio tocar no 80, ó, o IFR, lá no fundo, IFR no fundo, movimento de alta, IFR no fundo, movimento de alta, tá, FR no fundo, estocástico, desculpa, estocástico no fundo, movimento de alta. Então aqui, ó, veio tocar no 80, ó, o estocástico, ó, ela tocando no 80. Se ela fizer um candle de força aqui, sair e esse estocástico virar para cima, pode ter uma compra de TRPL aí pelo setup de 80. A gente estava falando aqui de TOTS, né? Então TOTS veio tocar no 80, fez um movimento de alta agora. Vamos ver se ela vai prosseguir nesse movimento. A TAI 11, a gente comentou desse FR, né? Então agora subindo e fazendo um pivôzinho aqui, podendo ir testar a máxima lá, tá? Em TAI 11. TAI 11 ela tem divulgação de balanço dia 3 de março, tá? Rente 3 veio aqui pelo 80, ó, fundo, estocástico, fundo do 80 e agora indo para cima, vamos ver se ela segue esse movimento de alta. RADL, mesma coisa, veio tocar 80 no fundo aqui, tá? Fez uma reversão, pode ter um movimento de alta aí, mas eu esperaria um pouco porque ele teve um movimento, mas o preço ainda não andou, tá? Movida já, o estocástico não teve força suficiente para o papel, o estocástico está começando a ficar muito alto já, vamos aguardar para ver se tem um novo movimento aí. LCAN, mesma coisa, ó, agora seguindo o movimento de alta, vamos ver se o papel ganha um pouco mais de força, tá? Mas ainda está interessante o papel. E BBSE veio tocar no 80, até rompeu e depois voltou, e agora fazendo pullback no 80 e o estocástico acelerando, também pode ficar interessante. Ok, pessoal? Então esses são os papéis que eu vou ficar de olho aí. Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa aí, só dá um toque, pessoal. Lembrando que na descrição do vídeo aí tem o nosso canal do Telegram pra gente bater um papo. É só entrar lá e bater um papo com a gente. Tá ok, pessoal? Valeu e até a próxima.